Ela era uma professora virgem e quieta, até que o milionário sussurrou: "Quero um filho com você. Amo saber de onde vocês são. Se inscreva, deixe o like e me conte de onde está assistindo." Era uma terça-feira perfeitamente comum quando Eugênia Ruiz descobriu que sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. Aos 22 anos, ela havia construído uma rotina segura e previsível. Acordar às 6 da manhã, preparar seu café com leite morno, vestir uma de suas 5 blusas quase idênticas e seguir para a escola infantil Pequenos Sonhos, onde ensinava crianças de 5 anos a 2 anos. Eugênia era o tipo de pessoa que passava despercebida na multidão. Com seus óculos grandes demais para o rosto delicado, cabelos castanhos sempre presos em um coque apertado e uma tendência a corar violentamente quando alguém a olhava diretamente, ela havia se acostumado a ser invisível. E gostava assim. Naquela manhã específica, ela estava explicando matemática básica para seus pequenos alunos quando o impossível aconteceu. Um barulho ensurdecedor ecoou pela sala, seguido pelo som de vidro se estilhaçando. De repente, um homem de terno impecável atravessou a janela do térreo como se fosse um super-herói mal-sucedido, aterrissando dramaticamente em uma montanha de almofadas coloridas que as crianças usavam na hora do descanso. O homem era Adrian Morales. E mesmo com o terno rasgado e os cabelos desarrumados, era impossível negar que ele era absolutamente deslumbrante. Alto, moreno, com olhos que pareciam guardar segredos e um sorriso que, mesmo em meio ao caos, conseguia ser charmoso. Eugênia ficou completamente paralisada. O giz que segurava se partiu em suas mãos trêmulas enquanto ela tentava processar o que acabara de acontecer. As crianças, por outro lado, explodiram em gargalhadas e aplausos como se aquilo fosse a melhor parte do dia. "Tia Gênia, o homem voador chegou!" gritou Sofia, uma menina de 5 anos com 2 tranças desalinhadas. "Ele é um super-herói?" perguntou Miguel, os olhos brilhando de empolgação. Adrian se levantou com uma elegância surpreendente, sacudiu a poeira do terno e olhou ao redor com uma expressão que misturava confusão e embaraço. Quando seus olhos encontraram os de Eugênia, ele sorriu de uma forma que fez o coração dela acelerar perigosamente. "Desculpem a interrupção", disse ele, sua voz profunda ecoando pela sala. "Alguém poderia me dizer onde fica a saída?" Eugênia abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água, mas nenhum som saiu. Ela estava completamente vermelha e sentia como se fosse desmaiar a qualquer momento. "Você está bem?" perguntou Adrian, se aproximando com uma expressão preocupada. "Parece que vai desmaiar." Você... como... Por quê?" Foi tudo que ela conseguiu gaguejar. "Longa história", explicou ele, ajeitando o terno. "Envolve um ex-sócio traidor, uma reunião de negócios no 10º andar e uma corda que não era tão resistente quanto prometeram." Nesse momento, a diretora Carmen irrompe na sala como um furacão, pronta para repreender o que imaginava ser mais uma das travessuras de Eugênia. Mas quando viu Adrian, sua expressão mudou completamente. "Senhor?" perguntou ela de repente usando seu tom mais educado. "Morales, Adrian Morales." O nome causou o efeito esperado. Carmen quase engasgou. O empresário, dono da Morales em Associados? "O mesmo", confirmou Adrian, e aparentemente seu novo visitante não planejado. O que se seguiu foi uma das horas mais estranhas da vida de Eugênia. Ela se viu servindo café com mãos trêmulas na sala da diretora, enquanto Carmen bajulava Adrian de forma constrangedora. Ele havia vestido um terno emprestado do zelador que ficava apertado demais, mas mesmo assim conseguia manter um ar de dignidade. "Senhor Morales, é uma honra tê-lo aqui, mesmo que de forma não convencional", disse Carmen, praticamente se curvando. "A professora Eugênia, não é? Ela foi muito prestativa", comentou Adrian, seus olhos encontrando os dela novamente. Eugênia derrubou o café na mesa. "Desculpa, eu limpo." Não sei o que aconteceu", disse ela desesperada. "Você sempre fica nervosa com visitas inesperadas, ou sou eu especificamente?" perguntou Adrian, claramente divertido com a situação. Não... Você... balbuciou Eugênia, ficando ainda mais vermelha. "Eugênia é nossa professora mais dedicada, muito responsável, muito quietinha", interveio Carmen. "Quietinha?" repetiu Adrian, parecendo genuinamente interessado. "Carmen", protestou Eugênia, mortificada. "Não há nada de errado em ser quieta", disse Adrian suavemente. "Às vezes, as pessoas mais interessantes são as que falam menos." Era a primeira vez que alguém falava sobre sua timidez de forma positiva e Eugênia o olhou surpresa.
Carmen sugeriu que Eugênia mostrasse a escola para Adrián, uma ideia que a fez entrar em pânico total. Mas antes que pudesse protestar, Adrián já estava de pé, esperando por ela. O tour que se seguiu foi um desastre cômico. Eugênia tropeçava em seus próprios pés, falava rapidamente demais e se perdia em explicações óbvias como "esta é a biblioteca, com livros, muitos livros". Adrián a seguia pacientemente, claramente divertido. "Eugênia", disse ele finalmente. "Sim?" Ela parou abruptamente. "Respire, não vou morder. Desculpa", sussurrou ela. "Não estou acostumada com pessoas como você. Pessoas como eu, importantes, ricas, bonitas, digo, bem vestidas, bem-sucedidas." Adrián riu genuinamente. "Você acha que sou bonito?" Eugênia ficou da cor de um tomate maduro. Não, estava falando de roupa, o terno, que nem é seu." Ela tropeçou e Adrián a segurou pelo braço. Por um momento, ficaram muito próximos, e Eugênia sentiu como se o ar tivesse saído de seus pulmões. "Cuidado", murmurou ele. "Obrigada", respondeu ela hipnotizada. O momento foi quebrado quando uma criança derrubou uma torre de blocos nearby. Durante o recreio, Adrián observou fascinado como Eugênia se transformava quando estava com as crianças. Ela era completamente diferente, confiante, carinhosa, natural. Era como se fosse outra pessoa. "Você é outra pessoa com elas", comentou ele aproximando-se. "Crianças são fáceis", disse Eugênia, sorrindo pela primeira vez desde que ele chegara. "Elas não julgam. E adultos julgam." O sorriso dela desapareceu. "Sempre. Especialmente pessoas como você." "Que tipo de pessoa você acha que eu sou?" "Rico, importante, provavelmente acostumado a conseguir tudo o que quer." "Nem tudo", disse ele, sua expressão ficando séria e vulnerável. Houve um momento de silêncio antes de Adrián continuar. "Posso te contar um segredo?" "O quê?" perguntou Eugênia, curiosa. "Estou aqui porque estava fugindo." "Fugindo?" "De uma reunião onde iriam me forçar a casar com a filha de um sócio, para consolidar negócios." Daí acorda pela janela. "Que horrível, você não a ama?" "Mal a conheço, mas minha família acha que aos 32 já deveria estar casado e ter filhos." Ele olhou para Eugênia intensamente, e então, num impulso que surpreendeu a ambos, disse: "Quero um filho com você." Eugênia quase desmaiou. "O quê?" Não assim", disse Adrián, percebendo o que havia acabado de falar. "Quer dizer, você é tão natural com crianças. Seria uma mãe incrível." "Você está louco. Nem nos conhecemos. Eu sou virgem. Não posso ter filhos com estranhos." "Eu não quis dizer literalmente. Agora, foi só um pensamento. Você pensa em ter filhos com pessoas que acabou de conhecer?" "Não, só com você. Digo, não com você especificamente. Quer dizer..." Ambos pararam percebendo que estavam gritando. As crianças haviam parado de brincar para assistir ao show. "Tia Gênia e o homem voador vão se casar?" perguntou uma das meninas. "Vão ter bebês voadores?" acrescentou outra. Mortificada, Eugênia saiu correndo, deixando Adrián sozinho com as crianças, olhando para ele com curiosidade. "Alguma de vocês sabe como consertar isso?" perguntou ele, desesperado. "Minha mamãe diz que quando papai fala besteira, ele tem que comprar flores", sugeriu uma menina. "E chocolate", acrescentou outra. "E pedir desculpa de joelhos", completou uma terceira. Adrián anotou mentalmente: flores, chocolate, joelhos. Naquela noite, Eugênia estava em seu pequeno apartamento, desabafando com sua melhor amiga Lucia pelo telefone. "Ele disse o quê?" gritou Lucia do outro lado da linha. "Quero um filho com você." "Assim do nada. Quem fala isso? Um psicopata? Ou um playboy acostumado a conseguir qualquer coisa que quer?" "Peraí, você disse que ele é bonito?" "Lucia, e rico. Isso não importa. E ele disse que você seria uma mãe incrível?" Houve uma pausa. "Talvez." "Gênia, quando foi a última vez que um homem disse algo legal sobre você?" "Homens dizem coisas legais sobre mim." "Seu pai não conta." Eugênia suspirou. "Foi estranho, Lu. Ele parecia genuíno, até a parte maluca. Talvez ele só seja socialmente inapto. Ricos podem ser assim." A campainha tocou, interrompendo a conversa. Quando Eugênia abriu a porta, quase desmaiou novamente. Adrián estava lá com o maior buquê de flores que ela já vira, uma caixa gigante de chocolates e de joelhos. "Eugênia Ruiz", disse ele solenemente, "peço humildemente desculpas por minha declaração inapropriada e completamente inadequada desta tarde. Você está de joelhos na minha porta. Consultei especialistas. Elas foram unânimes. Flores, chocolate e joelhos." "Especialistas?" "Suas alunas de 5 anos. Muito sábias." Apesar de si mesma, Eugênia riu. "Você perguntou para crianças como pedir desculpas? Elas pareciam mais qualificadas que eu." "Posso entrar?"
Meus joelhos estão começando a formigar. Não sei se é boa ideia. Prometo não mencionar bebês, casamento ou qualquer coisa relacionada à reprodução. Adrian, desculpa, lá vou eu de novo. Aceita logo, menina. Ele é lindo, gritou Dona Esperança da janela. Mortificada, Eugênia o deixou entrar. Sentados no sofá com uma distância segura entre eles, Adrian parecia completamente deslocado no ambiente simples, mas acolhedor do apartamento de Eugênia. Desculpa não ter nada mais sofisticado, disse ela, oferecendo café. Este é o melhor café que já tomei, respondeu ele sinceramente. Sério? Sério. Geralmente bebo café de máquinas caras que não têm gosto de nada. Ele olhou ao redor, notando fotos de Eugênia com crianças, desenhos infantis na geladeira, livros por toda parte. Você sempre quis ser professora? Desde pequena. Adoro ver as crianças aprendendo, descobrindo o mundo. E por que educação infantil? Crianças não. Não se importam se você é estranha ou quieta. Elas só querem carinho e atenção. Você não é estranha. Claro que não. Por isso tenho tantos amigos e namorados. Namorados? Eugênia corou. Ou falta deles. Como assim? Nunca tive namorado. Nem, você sabe, experiência, sussurrou ela. Adrian ficou surpreso, mas não de forma julgamental. Por quê? Sou muito tímida, muito estranha. Os homens não me notam. Eu notei você. Você caiu na minha janela, literalmente. Talvez tenha sido o destino, disse ele sorrindo. Eles passaram a noite conversando. Adrian contou sobre a pressão da família, sobre como se sentia preso em uma vida que outros haviam planejado para ele. Eugênia falou sobre seus medos, sobre como se sentia inadequada no mundo dos adultos. Sabe o que é engraçado? Disse Adrian quando já era tarde. Passei a vida toda sendo o que outros esperavam de mim. O filho perfeito, o empresário bem-sucedido, o futuro marido ideal. Mas com você, posso ser apenas eu. E quem é você? Perguntou Eugênia. Ainda estou descobrindo. Nos dias que se seguiram, Adrian começou a aparecer na escola regularmente. Primeiro com a desculpa de verificar os danos da janela, depois oferecendo-se para ajudar com doações, até que finalmente admitiu que só queria passar tempo com Eugênia. As crianças o adoraram desde o primeiro dia, especialmente depois que ele construiu um playground novo para a escola. Elas o chamavam de tio Adrian, o homem voador, e sempre perguntavam quando ele ia se casar com a tia Gênia. Eugênia, por sua vez, estava descobrindo um lado de si mesma que não sabia que existia. Com Adrian, ela se sentia importante, interessante. Ele a escutava quando ela falava sobre educação, valorizava suas opiniões e, mais importante, a fazia rir. Mas nem tudo eram flores. A família de Adrian estava furiosa com seu sumiço das reuniões importantes. Sua mãe, Consuela Morales, uma mulher elegante e intimidadora, apareceu na escola uma tarde exigindo respostas. Então você é a professorinha que está distraindo meu filho, disse ela, olhando Eugênia de cima a baixo com desdém. Eu não estou distraindo ninguém, gaguejou Eugênia. Adrian tem responsabilidades, um futuro planejado. Não pode ficar brincando de escolinha. Não é brincadeira, disse Eugênia, encontrando coragem que não sabia ter. É meu trabalho, é importante. Importante? Consuela riu. Querida, você cuida de crianças. Adrian constrói impérios. Aquelas palavras doeram mais do que Eugênia queria admitir. Quando Adrian chegou e viu sua mãe lá, a discussão foi inevitável. Você não pode simplesmente desaparecer, Adrian. Temos o compromisso com os Velasquez na próxima semana. Não vou me casar com Isabela, mãe. Quantas vezes preciso repetir? Então o que vai fazer? Ficar brincando de professor aqui? Não estou brincando de nada. Estou descobrindo o que realmente quero. E o que você quer? Perguntou Consuela, exasperada. Adrian olhou para Eugênia, que estava pálida e claramente desconfortável. Quero uma vida real, com pessoas reais, não um roteiro escrito por outros. Depois que Consuela saiu, Eugênia estava visivelmente abalada. Ela está certa, disse ela baixinho. Somos de mundos diferentes. Eugênia, você tem responsabilidades, um futuro planejado. Eu sou só uma professora de educação infantil. Você é a pessoa mais importante que eu conheço, disse Adrian segurando suas mãos. Sou só comum. Você é extraordinária. Você me faz querer ser uma pessoa melhor. Mas as palavras de Consuela haviam plantado uma semente de dúvida no coração de Eugênia. Ela começou a se afastar achando desculpas para não sair com Adrian, evitando ficar sozinha com ele na escola. Adrian percebeu a mudança e ficou desesperado. Ele tentou conversar com ela, mas Eugênia sempre desconversava ou arranjava uma emergência com as crianças. O ponto de virada veio quando Isabela Velasquez apareceu na escola. Era tudo o que Eugênia imaginava que seria. Alta,
elegante, sofisticada, claramente nascida para o mundo de Adrian. Então você é a famosa professora, disse Isabela com um sorriso que não chegava aos olhos. Adrian fala muito de você. Ele fala? Perguntou Eugênia surpresa. Claro, acha sua dedicação muito admirável. A forma como Isabela disse dedicação fez soar como caridade. Vim convidá-lo para o jantar de noivado no sábado. Esperamos que você possa comparecer também. Será educativo para você ver como nosso mundo funciona. Eugênia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Noivado? Ainda não foi anunciado oficialmente, mas nossas famílias já acertaram tudo. Adrian só está se divertindo um pouco antes de assumir suas responsabilidades de adulto. Quando Adrian chegou e viu Isabela, seu rosto se fechou. O que você está fazendo aqui? Conversando com sua amiguinha. Ela é muito doce. Isabela, nós já conversamos sobre isso, e eu trouxe uma resposta da minha família. Eles estão dispostos a esperar até o final do mês. Depois disso, ou você assume seu compromisso, ou eles retiram a proposta de sociedade. Adrian olhou para Eugênia, que estava pálida. Eugênia, não é o que parece? Claro que é, disse ela baixinho. Sua mãe estava certa. Você tem responsabilidades. Muito sensata a professorinha, comentou Isabela. Vejo que entende a situação. Naquela noite, Eugênia tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ela escreveu uma carta para Adrian, explicando que não podia mais vê-lo, que ele precisava voltar para seu mundo e cumprir suas obrigações, que ela não queria ser a razão pela qual ele perderia tudo. Adrian ficou desesperado quando recebeu a carta. Ele foi ao apartamento dela, mas Eugênia não atendeu a porta. Tentou falar com ela na escola, mas ela sempre arranjava uma forma de evitá-lo. Sem Adrian, a vida de Eugênia voltou ao que era antes. Previsível, segura, solitária. Mas agora ela sabia o que estava perdendo, o que tornava tudo infinitamente mais difícil. As crianças perguntavam constantemente sobre o tio Adrian. Ele foi embora para sempre, tia Gênia? Perguntou Sofia com lágrimas nos olhos. Ele teve que cuidar de coisas importantes, respondeu Eugênia tentando não chorar. Mais importantes que a gente? Perguntou Miguel. Eugênia não conseguiu responder. 2 semanas se passaram. Eugênia havia se tornado uma versão ainda mais silenciosa de si mesma. Até mesmo a diretora Carmen notou. Você está bem, querida? Parece apagada. Estou ótima, mentiu Eugênia. No sábado, dia do suposto jantar de noivado, Eugênia estava em casa tentando não pensar no que estava acontecendo quando Lucia apareceu sem avisar. Você vai me explicar por que está se escondendo de todo mundo? Não estou me escondendo. Gênia, você não sai de casa há 2 semanas, nem para comprar comida. Estou bem. Você está em depressão por causa do Adrian. Não tem nada a ver com ele. Claro que tem. Você se apaixonou por ele. Eu não... Não é tão simples. É sim. Você se apaixonou e ficou com medo. Não é medo, é realidade. Somos incompatíveis. Segundo quem? Segundo todo mundo. A mãe dele, a noiva dele, a lógica. E segundo você. Eugênia não conseguiu responder. Gênia, disse Lucia suavemente. Você merece ser feliz. E se ele te faz feliz... Não importa se me faz feliz. Ele não pode jogar sua vida fora por minha causa. E se for escolha dele, então é uma escolha estúpida. Lucia suspirou. Você é impossível. Naquela mesma noite, enquanto Eugênia tentava dormir, escutou um barulho no jardim. Pensou que fosse um gato, mas quando foi verificar, quase desmaiou. Adrian estava no jardim dela, completamente encharcado pela chuva, com um megafone na mão. Eugênia Ruiz! Gritou ele pelo megafone. Sei que está me escutando. Adrian, o que está fazendo? São 2 da manhã. Tentando falar com você há 2 semanas. Você vai acordar o bairro inteiro. Não me importo. Preciso te contar uma coisa. As luzes das casas vizinhas começaram a se acender. Dona Esperança apareceu na janela. Sobre tempo! Gritou ela. Achei que nunca ia ter coragem. Eugênia! Continuou Adrian. Não houve jantar de noivado. O quê? Eu disse não para tudo. Para a Isabela, para minha família, para a empresa. Você fez o quê? Larguei tudo. Bem, não tudo. Mantive o dinheiro. Preciso dele para o que vou fazer agora. Adrian, entre. Está encharcado. Só se você prometer me escutar. Prometo. Agora entra. Quando ela abriu a porta, Adrian estava tremendo de frio, mas seus olhos brilhavam de determinação. Você é louco, disse ela, pegando toalhas. Completamente. Por sua causa. Adrian, você não pode ter largado tudo. Posso e larguei. A empresa, o noivado arranjado, a vida que outros planejaram para mim. Por quê? Porque descobri o que realmente quero. E o que você quer? Você, disse ele simplesmente. Quero uma vida real, com filhos de verdade, não herdeiros planejados. Quero acordar ao lado de alguém que me ama pelo que eu sou,
não pelo que possuo. Adrian, sei que sou um desastre. Tenho 32 anos e estou descobrindo quem sou agora. Não sei cozinhar, não sei como funciona o mundo real. Provavelmente vou ser um péssimo professor se você me deixar tentar. Professor, comprei um terreno. Vou construir uma escola de verdade, onde crianças de todas as classes sociais possam estudar juntas. E quero que você seja a diretora pedagógica. Eugênia o olhou em choque. Você... O quê? É louco? Completamente. Vai dar certo? Não faço ideia, mas pela primeira vez na vida vou fazer algo que realmente importa. E sua família está furiosa. Minha mãe disse que me deserda se eu não voltar atrás. Adrian, você não pode jogar tudo fora. Não estou jogando nada fora. Estou escolhendo. Estou escolhendo você, escolhendo nós, escolhendo uma vida que vale a pena viver. Eugênia começou a chorar. Mas e se não der certo? E se você se arrepender? Então pelo menos vou me arrepender de algo que escolhi fazer, não de algo que outros escolheram por mim. Ele se ajoelhou novamente, desta vez não por conselho de crianças de 5 anos, mas porque realmente queria. Eugênia Ruiz, você quer construir uma escola comigo? Educar crianças juntos? Me ensinar como ser uma pessoa melhor? Você está me pedindo em casamento? Estou pedindo para você me ensinar como pedir direito, porque quero fazer isso do jeito certo, no tempo certo, quando você estiver pronta. E se eu nunca estiver pronta, então vou esperar. E enquanto isso, vamos ser parceiros. Amigos, colegas de trabalho loucos que acham que podem mudar o mundo uma criança por vez. Eugênia olhou para ele, encharcado, tremendo, completamente fora de seu elemento, mas com os olhos cheios de esperança e determinação. Você realmente é louco, disse ela. Completamente. A escola é sério, muito sério. Já tenho os projetos. Quer ver? E foi assim que, às 3 da manhã, eles se sentaram no chão da sala de Eugênia, olhando plantas de uma escola que ainda não existia, planejando um futuro que parecia impossível, mas, ao mesmo tempo, perfeitamente certo. 6 meses depois, a Escola Esperança estava de pé. Era uma mistura estranha de sonho e realidade, moderna, mas acolhedora, grande, mas intimista. Eugênia havia se transformado de uma professora tímida em uma educadora confiante e respeitada. Adrian havia descoberto que tinha jeito para negócios educacionais e uma paixão inesperada por carpintaria básica. Eles ainda não haviam se casado. Eugênia insistiu que queria ter certeza de que Adrian não se arrependeria de sua escolha. Adrian respeitou seu tempo, mas todos os dias encontrava pequenas formas de mostrar que sua decisão havia sido a certa. A família dele eventualmente se acostumou com a ideia. Consuela até admitiu, relutantemente, que Eugênia era adequada para ele. Isabela se casou com outro herdeiro e mandou um cartão de agradecimento para Eugênia. As crianças da antiga escola haviam se transferido para a nova, e Sofia, agora com 6 anos, ainda perguntava regularmente quando o tio Adrian ia finalmente pedir a tia Gênia em casamento direito. A resposta veio numa terça-feira perfeitamente comum, 6 meses e 3 dias depois daquela primeira terça-feira perfeitamente comum quando Adrian havia caído em sua vida. Eles estavam no pátio da escola, supervisionando o recreio, quando Adrian de repente se ajoelhou no meio das crianças brincando. Eugênia Ruiz, disse ele, tirando uma caixinha do bolso. Você me ensinou que o amor não é sobre grandes gestos ou declarações dramáticas. É sobre escolher todos os dias construir algo bonito juntos. As crianças pararam de brincar e se reuniram ao redor deles. Você quer casar comigo? De verdade desta vez? Eugênia olhou para ele, para as crianças expectantes, para a escola que haviam construído juntos e sentiu como se seu coração fosse explodir de felicidade. Só se você prometer nunca mais entrar pela janela, disse ela, rindo e chorando ao mesmo tempo. Prometo sempre usar a porta. E se você prometer que quando tivermos filhos, vamos ensiná-los que não importa o que os outros esperam deles, o que importa é quem eles escolhem ser. Prometo. Então, sim. As crianças explodiram em aplausos. Sofia gritou, finalmente. E Miguel perguntou se os filhos deles também seriam meio voadores. 2 anos depois, quando Sofia tinha 8 anos e estava na 3ª série da Escola Esperança, ela escreveu uma redação sobre heróis para a aula de português. Meu herói favorito é o tio Adrian, escreveu ela. Não porque ele voou pela janela, mas porque ele ensinou a tia Gênia que ela era incrível o tempo todo. E ela ensinou ele que ser rico de verdade não é ter dinheiro, é ter pessoas que você ama.
Quando Eugênia leu a redação, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela estava grávida de 6 meses e Adrian havia passado a manhã toda montando o berço no quarto que antes era seu escritório. Ele ainda não tinha jeito para essas coisas, mas insistia em fazer tudo sozinho. Precisa de ajuda? Perguntou ela, observando-o lutar com as instruções. Não, estou quase conseguindo, respondeu ele suando e com 3 parafusos sobrados que claramente deveriam estar em algum lugar. Adrian, está bem, preciso de ajuda, admitiu ele rindo, mas prometi que ia montar o berço do nosso filho e vou montar, mesmo que demore a vida toda. Nossa filha, corrigiu Eugênia acariciando a barriga. Ainda acho que é menino, teimou Adrian. O ultrassom mostrou claramente... Pode estar errado. 3 ultrassons diferentes, Adrian. Medicina não é ciência exata, disse ele, tentando encaixar uma peça que claramente não estava no lugar certo. Eugênia riu. Eles haviam apostado um jantar em um restaurante chique, escolha dele, contra um piquenique no parque, escolha dela, sobre o sexo do bebê. Adrian ainda se recusava a aceitar que havia perdido. Pelo menos concordamos com o nome, disse ela. Esperança, murmurou ele, finalmente conseguindo encaixar a peça. Esperança Morales Ruiz. Esperança Ruiz Morales, corrigiu Eugênia. Certo, perdão. Ainda estou me acostumando com a ideia de que você não mudou o sobrenome. Eugenia Morales soava estranho. Para mim soa perfeito. O berço finalmente ficou pronto, com a ajuda de Eugênia e do manual que Adrian havia ignorado. E eles se sentaram no chão do quartinho, observando sua criação. Está torto, observou Eugênia. Está com personalidade, defendeu Adrian. Se nossa filha rolar para um lado, vou colocar almofadas. Adrian, está bem, vou chamar alguém para arrumar amanhã. Eles ficaram ali em silêncio de mãos dadas, pensando no futuro. A Escola Esperança havia se tornado um sucesso além de suas expectativas. Tinham lista de espera, reconhecimento do Ministério da Educação e, mais importante, crianças felizes aprendendo e crescendo. Sabe o que é engraçado? Disse Eugênia. O quê? Antes de você aparecer, eu achava que minha vida era pequena, que eu era pequena. E agora? Agora sei que não importa o tamanho da vida, importa a profundidade. Muito profundo, professora, brincou Adrian. Eu aprendi com um empresário muito sábio. Esse empresário teve uma boa professora. Naquela noite, eles estavam na cama quando Eugênia sentiu a primeira contração. Era 3 semanas antes do previsto, mas o bebê havia decidido que estava pronto para conhecer o mundo. Adrian, disse ela calmamente. Resmungou ele, meio dormindo. Acho que está na hora. Hora de quê? De ir para o hospital. Adrian saltou da cama como se tivesse levado um choque elétrico. Agora? Mas ainda faltam 3 semanas. Eu não terminei de ler o livro sobre paternidade. Não sei trocar fralda direito. E se eu quebrar o bebê? Adrian, respire. Eu estou respirando. Onde está a mala? Cadê as chaves? Por que não temos um plano para isso? Temos um plano. A mala está na porta do quarto há 2 meses. As chaves estão no mesmo lugar de sempre. E você não vai quebrar o bebê. Você tem certeza? Sobre não quebrar o bebê? Sim. Não sobre estar em trabalho de parto. Outra contração, mais forte. Tenho certeza. O caminho para o hospital foi uma mistura de comédia e ansiedade. Adrian dirigia 10 km por hora, parava em todos os sinais amarelos e perguntava a cada 2 minutos se Eugênia estava bem. Adrian, por favor, será que você pode dirigir um pouco mais rápido? Pediu Eugênia, ofegante no banco do passageiro, com uma das mãos na barriga e a outra apertando firme o cinto de segurança. Mais rápido? E se eu perder o controle do carro? E se a gente bater? E se você se machucar? E se o bebê resolver nascer aqui mesmo dentro do carro? Adrian parecia prestes a hiperventilar. Se você continuar dirigindo nesse ritmo, ele vai nascer no carro mesmo, respondeu ela, entre uma contração e outra tentando manter a calma. Certo, certo, mais rápido então, disse ele com toda a coragem que conseguiu reunir, e acelerou até impressionantes 15 km por hora. Adrian, desculpa, eu tô nervoso, nunca fiz isso antes. No hospital, a situação não melhorou muito. Adrian, completamente desorientado, esqueceu onde tinha estacionado o carro, entrou pela entrada errada, pegou o elevador para o andar de geriatria e só depois de perguntar 3 vezes conseguiu chegar na ala de maternidade. Quando finalmente encontraram o local certo, ele estava tão suando frio que a enfermeira precisou fazê-lo sentar e trouxe um copo de água com açúcar. Primeira vez, né? Perguntou a enfermeira, com um sorriso compreensivo. É tão óbvio assim? Respondeu Eugênia, já sentada na cadeira de rodas tentando conter um riso entre as dores. Ele tá mais nervoso que você, disse a enfermeira,
achando graça da situação. O trabalho de parto foi longo e intenso, 12 horas. 12 horas de respiração profunda, contrações, tensão e emoção. Adrian não saiu do lado de Eugênia nem por um segundo sequer. Ficou segurando sua mão como se fosse um cabo de segurança, enxugando o suor da testa dela com uma toalhinha molhada e entrando em pânico a cada nova contração. Você está bem? Quer alguma coisa? Água? Gelo? Música relaxante? Uma massagem? Quer que eu chame o médico? Eu posso chamar o médico. Adrian, pela 10ª vez, eu estou bem. Mas você está com dor. Sim, é normal. Isso acontece durante o parto. Não parece nada normal. Parece horrível. É assim que a vida chega ao mundo. A vida não deveria doer tanto assim. As melhores coisas da vida geralmente custam um pouco de dor, Adrian. E então, às 6 da manhã de uma terça-feira qualquer, porque é claro que seria numa terça-feira, nasceu Esperança, a filha deles. E Adrian, assim que a viu, chorou mais que ela. Ela é perfeita, disse ele com a voz embargada, lágrimas escorrendo livremente. Olha essas mãozinhas e os pezinhos. E ela tem os seus olhos. Ela acabou de nascer, Adrian, disse Eugênia, exausta, mas com um brilho no olhar. Todos os bebês nascem com os olhos azuis. Mas esses são especiais. São os seus. Eu reconheceria esses olhos em qualquer lugar. E ela tem seu nariz, disse Eugênia, acariciando a bochechinha da filha. Não, meu nariz é muito grande para esse rostinho tão perfeito. Esse nariz é o seu, com certeza. Adrian, sim? Você quer segurá-la? O pânico que tomou conta do rosto dele foi quase cômico. E se eu derrubar? E se ela escorregar? E se ela não gostar de mim? Ela não vai quebrar e vai amar você. Já ama. Com a delicadeza de quem carrega uma joia feita de vidro fino, Adrian segurou Esperança pela primeira vez. A bebê abriu os olhinhos e o observou, como se estivesse tentando memorizar cada traço daquele rosto ansioso e apaixonado. Oi, pequena, sussurrou ele com a voz trêmula. Eu sou seu papai, e essa aqui é sua mamãe, a pessoa mais incrível que eu já conheci. E nós vamos cuidar de você, sempre, sempre. Esperança bocejou e se aninhou no peito dele, como se já soubesse que aquele era o lugar mais seguro do mundo. Acho que ela aprova, disse Eugênia, sorrindo com ternura. Claro que aprova. Ela é sua filha. Tem bom gosto desde o nascimento. 3 meses se passaram e Adrian se transformou. Ou talvez revelou sua forma final. O pai mais paranoico da história. Ele acordava a cada 5 minutos durante a noite para ver se Esperança estava respirando. Esterilizava absolutamente tudo que chegava perto dela. Lia artigos, fóruns, revistas e já estava no 17º livro sobre desenvolvimento infantil. Um verdadeiro especialista, pelo menos em teoria. Adrian, amor, ela está bem, disse Eugênia, já perdendo a conta de quantas vezes tinha repetido isso, enquanto observava ele inclinado sobre o berço, que, diga-se de passagem, agora estava nivelado com precisão milimétrica por um carpinteiro profissional que ele contratou só para isso. Mas ela ainda não sorriu, disse ele, franzindo a testa de preocupação. Ela tem 3 meses. Mas o livro diz que a maioria dos bebês começa a sorrir entre 6 e 8 semanas. Já passou do tempo. Nem todos os bebês leram o mesmo livro que você, Adrian. E se tiver alguma coisa errada? E se ela estiver triste? E se for um sinal de atraso? E se ela é perfeita? Não tem nada errado com ela. E como se Esperança tivesse esperado exatamente por esse momento para se manifestar, ela abriu os olhinhos, olhou diretamente para Adrian e sorriu. Um sorriso verdadeiro, lento, banguela e absolutamente encantador. Adrian congelou por um segundo. Depois, explodiu de emoção. Eugênia, ela sorriu. Você viu? Ela sorriu para mim. Vi, amor. Ela me reconheceu. Ela sabe quem eu sou. Ela sabe que sou o papai dela. Claro que sabe. Eu preciso ligar para todo mundo. Minha mãe, sua mãe, a Lucia, o pediatra, a escola que a gente ainda nem escolheu. Adrian, são 5 da manhã. Mas é um sorriso histórico. O mundo precisa saber. Eugênia riu. Um riso cheio de carinho, surpresa e admiração. À sua frente, o homem que um dia havia comandado salas de reunião imponentes, lidado com cifras de 7 dígitos e tomado decisões que afetavam centenas de pessoas, agora estava completamente derretido. Completamente entregue a um ser minúsculo que mal conseguia segurar o próprio pescoço. Um simples sorriso de bebê havia desarmado todas as defesas que ele construiu ao longo de uma vida inteira. E ela se apaixonava por ele de novo, toda vez.
Quando Esperança completou 6 meses de vida, Eugênia e Adrian organizaram uma pequena festa na escola, onde tudo havia começado. Não era nada grandioso. Alguns balões, bolo de frutas e suco natural, mas era especial, porque ali estavam reunidas as pessoas que, de alguma forma, fizeram parte daquela história desde o início. As crianças da sala de aula, agora maiores, retornaram como se estivessem revendo um capítulo antigo de um livro querido. "Ele voltou!" gritou um dos meninos correndo para abraçar Adrian assim que o viu atravessando o portão com a filha no colo. Sofia, agora com 9 anos, estava mais alta, usava óculos de aro rosa e havia se autoproclamado a irmã mais velha não oficial de Esperança. Ela se aproximou com um cuidado quase cerimonial e disse: "Posso segurá-la? Prometo que não vou derrubar. Estive treinando com bonecas." "Claro que pode", disse Eugênia, sorrindo e depositando a bebê em seus braços com delicadeza. Sofia olhou para Esperança como se estivesse diante de uma princesa de conto de fadas. "Oi, Esperança", sussurrou com ternura. "Quando você crescer, vou te ensinar a ler. E vou te contar como seu papai voou pela janela para conhecer sua mamãe." Sofia. Eugênia a advertiu tentando manter a seriedade, embora fosse difícil com um sorriso escapando no canto dos lábios. "Não dê ideias para ela." "Por que não? Foi a melhor coisa que já aconteceu aqui. Eu estava lá, lembra? Eu vi tudo. E vou contar para ela direitinho." Miguel, agora com 10 anos e um ar de pequeno sábio, chegou com as mãos nos bolsos e os olhos atentos. "Tia Gênia, você e o tio Adrian vão ter mais bebês." "Por que quer saber, senhor curioso?" perguntou Adrian, que se aproximava com 2 copos de suco. "Porque, se vocês tiverem um menino, ele pode ser meu assistente na aula de educação física", respondeu Miguel com toda a naturalidade do mundo. "E se for uma menina?" retrucou Eugênia, arqueando a sobrancelha. "Aí ela pode ser a capitã do time." "Não vejo problema", disse Miguel, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. "Muito diplomático da sua parte", comentou Adrian, entregando o copo de suco à esposa. "Aprendi com vocês dois", respondeu Miguel, com um sorriso sincero. Naquela noite, quando todos já tinham ido embora, a escola estava silenciosa e Esperança dormia profundamente em seu berço. Eugênia e Adrian se sentaram no velho balanço de madeira que ele havia instalado no jardim, sob as estrelas que pareciam brilhar só para eles. "Feliz?" ele perguntou, virando o rosto para ela. "Muito", respondeu Eugênia, aconchegando-se no peito dele, ouvindo o bater do coração que ela já conhecia tão bem. "E você? Não sabia que era possível ser tão feliz sem que fosse um sonho. E mesmo que fosse, não ia querer acordar. Nem eu", murmurou ela. Ficaram balançando ali em silêncio, embalados pela brisa noturna e pelo som distante de grilos, como se o tempo tivesse parado para permitir que eles respirassem fundo. "Sabe o que penso às vezes?" disse Eugênia, quebrando o silêncio suavemente. "O quê?" "Que se você não tivesse caído pela minha janela, talvez nunca tivéssemos nos conhecido. Eu teria dado um jeito de encontrar você", respondeu ele sem hesitar. "Talvez não pela janela, talvez por alguma outra loucura qualquer, mas eu teria chegado até você. Tem certeza disso?" "Absoluta, porque quando 2 vidas são feitas uma para a outra, o destino sempre dá um jeito, e você é o meu jeito." "Agora você acredita em destino?" "Eu acredito em você, que para mim é a mesma coisa." Eugênia sorriu. Não precisava de mais nada naquela noite. 1 ano depois, numa terça-feira absolutamente comum, e por isso mesmo, perfeita, Eugênia descobriu que estava grávida novamente. Não houve teste escondido, nem planos mirabolantes para revelar a novidade. Ela apenas apareceu na cozinha com um brilho nos olhos e um ultrassom na mão. Adrian, dessa vez, não desmaiou, nem entrou em pânico. Ele apenas a olhou, sorriu de orelha a orelha, pegou Esperança no colo e disse: "E então, meninas, estão prontas para mais uma aventura?" Esperança, agora com passinhos incertos e palavras inventadas, bateu palminhas e gritou: "Papai!" A palavra que ela dissera primeiro, para o orgulho eterno de Adrian, que vivia repetindo esse fato como se fosse um troféu. "Acho que isso é um sim", disse Eugênia, rindo com os olhos marejados. E foi assim, com simplicidade e amor, que a família Morales Ruiz cresceu. Um bebê de cada vez, uma risada por dia, uma terça-feira de cada vez. Sofia, agora na 5ª série e convencida de que entendia tudo sobre amor verdadeiro, escreveu em seu diário naquela mesma noite: "Hoje descobri que a tia Gênia vai ter outro bebê." O tio Adrian ficou tão feliz que fez uma dancinha no meio do pátio e quase derrubou os vasos de flores. "Eu acho que isso é amor. Quando eu crescer, quero encontrar alguém que dance de felicidade por minha causa."
ou pelo menos alguém que tope passar vergonha só para me ver sorrir. No último dia de aula daquele ano, enquanto as crianças se despediam para as férias, Sofia se aproximou de Eugênia com um olhar sério. Tia Gênia, obrigada. Por quê, meu bem? Por mostrar que finais felizes existem de verdade. Eugênia sorriu. Por que está dizendo isso? Porque você e o tio Adrian eram duas pessoas que nem sabiam que estavam procurando uma pela outra, e então ele caiu pela sua janela e vocês descobriram que eram perfeitos juntos. Não somos perfeitos, amor, mas são perfeitos um para o outro, que é o que importa. E quando Sofia saiu correndo para se juntar aos pais, Eugênia ficou ali parada, observando, e pensou que a menina estava certa. Ela e Adrian ainda erravam. Ainda discutiam sobre a louça, sobre horários, sobre quem tinha deixado o leite fora da geladeira. Ele ainda tentava montar móveis sem seguir instruções. Ela ainda se atrapalhava com planilhas. Mas eram perfeitos um para o outro, e só isso já bastava. E nas noites em que tudo estava silencioso e Esperança dormia no quarto ao lado, Eugênia às vezes se pegava perguntando, em silêncio, como teve tanta sorte. Mas Adrian sempre sabia. Não foi sorte, ele dizia, beijando a testa dela com ternura. Foi destino. Como pode ter tanta certeza? Porque se eu tivesse que cair de 1000 janelas, enfrentar 1000 reuniões entediantes e tropeçar 1000 vezes na vida, faria tudo de novo, só para chegar até você. E Eugênia, com o coração cheio, sabia que ele falava a mais pura verdade, porque às vezes o amor chega pela janela quando você menos espera. E às vezes, tudo o que você precisa fazer é deixar o coração aberto e ter coragem suficiente para deixá-lo entrar. Sofia Martínez tinha 24 anos quando decidiu voltar à Escola Esperança como professora. Era uma terça-feira perfeitamente comum de março, quando ela estacionou seu pequeno carro na frente do prédio que havia sido sua segunda casa durante toda a infância. A escola havia crescido. Agora tinha 3 prédios, uma quadra coberta, uma horta comunitária e até mesmo um pequeno teatro onde as crianças apresentavam suas peças. Mas a essência permanecia a mesma. Crianças correndo, rindo, aprendendo, crescendo. Sofia respirou fundo e entrou pela porta principal, seus saltos ecoando no corredor familiar. Era estranho estar ali como adulta, como colega das pessoas que havia considerado suas segundas mães e pais durante tanto tempo. Sofia! A voz animada de Eugênia ecoou pelo corredor. Eugenia Morales Ruiz, aos 37 anos, era uma versão mais confiante e radiante da jovem professora tímida que Sofia se lembrava. Ainda usava óculos, mas agora eram estilosos e modernos. Seus cabelos, antes sempre presos, caíam soltos pelos ombros em ondas naturais. E quando sorria, o que fazia constantemente, iluminava qualquer ambiente. Tia Gênia! Sofia correu para abraçá-la. Não posso acreditar que finalmente vou trabalhar aqui. Nem eu, quando recebi sua candidatura, chorei de alegria. Adrian também ficou emocionado. Onde ele está? Tentando convencer Miguel. Você se lembra do Miguel? A deixar a filha dele subir na árvore mais alta do pátio. Típico vovô superprotetor. Sofia riu. Miguel tem filhos aqui agora? Tem. A pequena Ana, de 5 anos, é exatamente como ele era, corajosa, teimosa e apaixonada por esportes. E você não vai acreditar, ela quer ser voadora quando crescer, igual ao vovô Adrian. Elas caminharam pelos corredores enquanto Eugênia mostrava as novidades. Na sala de artes, crianças pintavam retratos da família. Na biblioteca, um grupo de alunos do ensino fundamental discutia um livro com seriedade de adultos. No laboratório de ciências, pequenos cientistas faziam experimentos com vulcões de bicarbonato. É incrível como isso aqui cresceu, disse Sofia, genuinamente impressionada. Adrian sempre diz que a semente era boa, só precisava do solo certo para florescer. Elas pararam em frente a uma parede cheia de fotos. Sofia reconheceu muitas delas, sua própria formatura do ensino fundamental, o primeiro dia de aula na escola nova, festas de aniversário, apresentações teatrais, mas havia fotos novas também. Esperança dando seus primeiros passos no pátio da escola, o pequeno Gabriel, o segundo filho de Eugênia e Adrian, construindo castelos de areia na caixa de brinquedos, formandos de diferentes anos, professores que chegaram e se tornaram família. Olhe isso, disse Eugênia, apontando para uma foto emoldurada no centro da parede. Era uma foto da primeira turma da Escola Esperança, tirada no dia da inauguração. Adrian estava ao centro, de terno, perfeitamente alinhado desta vez, com Eugênia ao seu lado segurando Esperança bebê. Ao redor deles, 12 crianças sorridentes, incluindo Sofia e Miguel. A felicidade na foto era quase palpável.
Eu me lembro desse dia, disse Sofia, tocando o vidro da moldura. Você estava tão nervosa. Estava. Achava que ninguém viria, que os pais não confiariam na escola. E agora vocês têm lista de espera. E agora temos você de volta, disse Eugênia sorrindo. O círculo se fecha. Naquele momento, um barulho de risadas altas veio do pátio. Elas se dirigiram à janela e viram Adrian aos 47 anos, ainda incrivelmente charmoso, apesar dos fios grisalhos nas têmporas, empurrando Miguel, agora com 25 anos e professor de educação física da escola, para longe de uma árvore onde uma menina pequena estava pendurada de cabeça para baixo. Ana Beatriz Santos, desça daí agora, gritava Miguel. Não quero. Estou vendo o mundo de ponta cabeça, gritava a menina de volta. Ela vai cair e quebrar o pescoço. Miguel, relaxe, disse Adrian calmamente. Esperança fazia isso o tempo todo nessa idade. Esperança nunca fez isso. Fez sim. Você que não prestava atenção. Eugênia suspirou. Todo dia é assim. Miguel virou um pai neurótico. Igual ao Adrian quando Esperança era pequena. Pior. Pelo menos Adrian só ficava paranoico com a própria filha. Miguel acha que todas as crianças da escola são responsabilidade dele. Sofia observou a cena e sentiu uma onda de nostalgia. Sabe, tia Gênia, eu sempre soube que queria ser professora por causa de vocês. Por nossa causa. Vocês me mostraram que uma escola pode ser uma família, que ensinar não é só passar conhecimento, é ajudar crianças a descobrirem quem são. Eugênia sentiu os olhos lacrimejarem. Sofia, e mais que isso, vocês me mostraram que o amor de verdade existe, que duas pessoas podem se encontrar e construir algo bonito juntas. Você vai encontrar alguém especial também, talvez. Mas se eu encontrar, quero que seja como vocês. Alguém que me faça rir todos os dias e que não se importe de ficar um pouco ridículo por amor. Naquele momento, Adrian apareceu na porta da sala, com Ana pendurada nas costas como um macaquinho. Socorro, disse ele fingindo exaustão. Essa menina é mais energética que um motor de foguete. Vovô Adrian, conta a história de como você voou pela janela, pediu Ana. Eu não voei, pequena, eu caí. Mas você voou um pouquinho, admitiu ele, piscando para Eugênia. E por que você fez isso? Perguntou Ana, com a curiosidade típica de uma criança de 5 anos. Porque às vezes, para encontrar algo realmente especial, você precisa fazer coisas corajosas, ou estúpidas, dependendo do ponto de vista. Eu quero fazer coisas corajosas também. Primeiro você precisa aprender a descer de árvores sem dar susto no seu pai, disse Adrian, entregando a menina para Miguel, que havia chegado ofegante. Adrian, pare de encorajar ela, protestou Miguel. Estou ensinando coragem. Está ensinando imprudência. Mesma coisa, perspectivas diferentes. Sofia observou a discussão e riu. Alguns anos depois, quando ela mesma se tornasse mãe, entenderia que tanto Miguel quanto Adrian estavam certos. Crianças precisam de coragem e proteção em doses iguais. Sofia, Adrian finalmente anotou. Bem-vinda de volta. Pronta para a aventura? Pronta, respondeu ela, embora eu esteja um pouco nervosa. Normal, disse Eugênia. Eu ainda fico nervosa no primeiro dia de aula todos os anos. E eu ainda tenho pesadelos sobre reuniões de pais, acrescentou Adrian. Vocês dois são impossíveis, disse Miguel, balançando a cabeça. Sofia, ignore eles. Você vai se dar ótima. Naquela tarde, depois que todas as crianças foram embora, Sofia se viu sentada no mesmo jardim onde havia assistido Adrian pedir Eugênia em casamento 15 anos antes. Agora havia mais brinquedos, mais árvores, mais vida. Mas a essência de sonho e esperança permanecia intacta. Esperança, agora com 15 anos e incrivelmente parecida com a mãe, se juntou a ela no banco. Estranho estar de volta? Perguntou a adolescente. Um pouco, mas bom estranho. Meus pais ficaram muito felizes quando souberam que você ia trabalhar aqui. Eles sempre foram especiais para mim, para todo mundo. Às vezes, acho que meio mundo cresceu nesta escola. E qual é seu plano? Vai seguir os passos deles? Esperança riu. Ainda não sei. Mamãe diz que tenho tempo para descobrir. Papai quer me preparar para assumir a escola, mas eu acho que quero viajar primeiro, ver o mundo. Nada de voar por janelas, espero. Prometo usar portas, disse Esperança sorrindo. Mas quem sabe, às vezes as melhores histórias começam com quedas inesperadas. Sofia olhou para a menina. Não mais menina, mas jovem mulher, e viu tanto de Eugênia quanto de Adrian nela. A determinação do pai, a gentileza da mãe e algo próprio que era unicamente seu. Sabe o que acho? Disse Sofia. Acho que você vai fazer coisas incríveis, do seu próprio jeito. Espero que sim. E espero que quando eu fizer, vocês todos ainda estejam aqui para ver. Sempre estaremos, prometeu Sofia.
É para isso que serve a família. E enquanto o sol se punha sobre a Escola Esperança, pintando o céu de tons dourados e rosados, Sofia pensou que algumas histórias nunca realmente terminam. Elas apenas continuam, geração após geração, espalhando amor, risadas e esperança por onde passam. Porque às vezes o amor não é só sobre duas pessoas que se encontram. Às vezes é sobre a família que elas criam, a comunidade que constroem e todas as vidas que tocam ao longo do caminho. E se você soubesse onde procurar numa certa escola em algum lugar do mundo, ainda poderia ouvir ecos de risadas, sussurros de esperança e a promessa de que todo final feliz é apenas o começo de uma nova história esperando para ser